ele. Eu nem sabia que ele estava com um amigo, nem sabia que ele tinha viajado. Aí ela disse que ela acho que isso deixa chamando, perguntando, aquele mal já, não sei o que e tal, eu peguei, levantei rápido, sabe, alguma coisa aconteceu. Cheguei lá na janela, ele estava lá com o pastor e a esposa dele. Eu falei assim, meu Deus, aconteceu pior, porque a esposa está junto. Aí eu pedi o Zaqueu para descer rapidinho, ele foi lá e voltou e falou que o filho deles também estava junto e eles tinham falado que tinham ido a Domingos Martins, eles estão no carro e tinham saído, falaram que voltavam no sábado à noite, na sexta-feira à noite ainda, quando eu tinha voltado, já tinham trocado esse carro, né, para fazer isso. Lá de casa ele saiu para trabalhar, saiu de uniforme para trabalhar. Ele não tinha falado isso, que ia fazer isso. Ele falou para o tio dele, para o senhor, e eu não sabia. E aí, quando foi, caiu no chegou e me falou aqui, meu Deus, e agora? Aí eu fiquei imaginando, de repente caiu uma ribanceira, né? Ninguém sabe, ninguém viu. E assim, fiquei pensando, coisas assim, será que sofreu um acidente? Será que está morto? Será que, ou sei lá, será que está aprontando alguma coisa? Sabe? Mas eu entreguei nas mãos do Senhor e ficou nas mãos de Deus, e graças a Deus que Deus nos confortou. E ontem à noite eu falei assim, Senhor, eu quero dormir, eu quero deitar e eu quero dormir tranquilo. Eu sei que você está cuidando de mim. E eu sei que o Senhor sabe onde Ele está. E se Ele estiver vivo, isso possa estar falando no coração dele. Eu sempre pedi a Deus as minhas orações, Senhor, não permita que ele parta sem salvação. Por favor, Senhor, não permita que meu filho parta sem salvação. Nem que eu tenho que falar duramente com ele, mas não permita. E eu sempre confio, sabe, que Deus ouve as nossas orações. E Deus sempre tem me dado prova de que Ele tem ouvido as minhas orações. E eu descansei nisso, graças a Deus eu me dei firme para observar no sofá, depois fui, deitei e dormi. Graças a Deus, dormi tranquilo, não fiquei preocupada, Deus tinha tirado toda a preocupação do meu coração. E hoje de manhã eu voltei, graças a Deus, bem, tranquilo, e vim para a casa de oração. E quando a gente chegou em casa, a gente foi tomar as novas providências, ligamos novamente para o pastor, não conseguimos falar, a gente ficou assim pensando, o que aconteceu? Ele não estava atendendo, de repente recebeu um recado, foi atrás, e a gente tentando, não conseguia, e aí a gente estava saindo para delegacia para fazer uma ocorrência, aí ligaram, a esposa dele ligou de lá que ele tinha aparecido, que ele estava viajando, que ele tinha aparecido, quer dizer, Deus sabe de todas as coisas, estão nas mãos de Deus, graças a Deus, ele está vivo, enquanto a vida há esperança, essa é a minha confiança, sabe, enquanto a vida há esperança, então eu creio que Deus vai transformar a vida dele. Eu confio nisso, eu sei que Deus vai fazer a obra. Então, eu quero agradecer para a igreja pela oração, que eu sei que a oração da igreja também que me deu forças, né, porque, irmãos, ontem eu estava muito angustiada, eu estava com muita dor no peito. E se eu tivesse continuado daquele jeito, com certeza eu acho que teria me dado um infarto. Mas graças a Deus, sabe, quando eu fui para os pés de Deus, eu clamei a Deus, me derramei diante de Deus, o Senhor me ouviu e tirou aquela angústia, sabe? Eu pensei, se não fosse Deus, hoje eu não teria condições de estar aqui na casa de Deus de manhã para adorar a Deus. Então eu louvo a Deus por isso. É por isso, hoje é mais um motivo que eu tenho para adorar, para amar o meu Deus, porque realmente a cada dia, eu não canso de falar isso, eu sempre falo isso, sabe? A cada dia eu sinto, eu provo o cuidado maravilhoso de Deus na minha vida, nas nossas vidas. Então, tem uma parte aqui que fala que a gente nunca pode desistir de orar nas orações, não tem porque é verdade, eu confio nisso. Aquela passagem de Daniel, que eu confio muito naquilo também. Eu creio também nisso para as minhas orações. Daniel, quando ele começou a falar, no início, Deus já tinha ouvido as orações dele. Houve terceiros para ele receber a resposta, mas no início Deus já tinha ouvido. Então, eu creio que Deus tem ouvido as minhas orações e que Deus não vai deixar as minhas orações em vão, que Deus, na hora de Deus, eu tenho aprendido isso, a cada dia, sabe, Deus tem falado no meu coração e eu tenho aprendido que na hora de Deus, no tempo de Deus, antes eu ficava muito angustiada, muito preocupada, ansiosa, perguntando, meu Deus, tem misericórdia, será possível? Mas sabe, eu aprendi, Deus me ensinou, na hora dele, no tempo dele, ele vai me responder e eu tenho certeza que meu filho vai voltar para a presença dele e vai ser um grande vaso de bênção nas mãos de Deus, em nome de Jesus. E agora eu gostaria, eu não sei se dá para a gente contar,
só quero fazer uma oração. Gostaria só de dedicar de pé, a gente vai orar para você, a Deus. E todos que no nesse desse amado Deus, Pai querido, meu amado Pai, eu quero te dizer mais uma vez, Deus, que eu te amo. Quanto eu te amo, Senhor Deus. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Pai querido, o meu Paizinho querido que tem cuidado de mim, tem cuidado de nós. Ó Senhor, como eu te amo, Deus, como eu te adoro, eu quero te adorar, quero te amar com todo o meu Senhor. Quero te servir, Pai, quero te agradecer, quero te dar mil graças por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito a mim, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Pai, eu te adoro porque o Senhor não olha pelas nossas imperfeições, mas o Senhor, pelo Teu amor, por causa do Senhor, por causa do Teu próprio nome, o Senhor nos abençoa, o Senhor cuida de nós, o Senhor, Pai, está nos amparando a cada instante. Graças te dou porque o Senhor tem cumprido a Tua promessa, Pai, de estar conosco a cada instante. Ainda que o Senhor permite certas coisas, certos problemas nas nossas vidas, mas o Senhor está sempre conosco. Louvado, exaltado e glorificado seja o Teu santo e poderoso nome. Ó Senhor Deus, magnífico, Deus todo-poderoso, receba a minha adoração, receba a nossa adoração e continue, Pai, cuidando de nós, nos abençoando, abençoa a Tua igreja, fortalecendo a nossa fé cada dia mais, para que nada, Senhor, venha nos afastar de Ti, para que nada venha enfraquecer a nossa fé, mas que tudo possa ser tão somente para aumentar a nossa fé em Ti e nos fazer cada dia mais confiar em Ti e Te amar com todo o nosso coração. É isso que quero, Pai, Te amar, Te servir, ainda com todas as dificuldades, mas quero Te servir, quero estar na Tua presença. Receba, Pai, o meu agradecimento, o meu louvor, a minha adoração. Tu me conheces, Tu sabes do meu coração, Tu sabes que eu Te amo, Pai, que é de todo o meu coração que eu externo a Ti a minha gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vou após essa mensagem, nós vamos estar dando oportunidade, quero convidar o irmão Silvio, que está aqui à frente, e a igreja, de pé como estamos, vamos entregar o irmão Silvio mais uma vez ao Senhor em favor da mensagem. Amado Deus, Jesus e Pai, agradecemos ao Senhor por esses momentos maravilhosos, por qual nós temos passado até o presente momento. Mais uma vez agradecemos ao Senhor pelas súplicas dessa família, por qual o Senhor tem respondido, Pai. Tem respondido nas nossas orações desde o dia de ontem, em qual nós soubemos do acontecimento. E nós somos imensamente agradecidos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos responde. Abençoa o nosso irmão que está aqui à frente, irmão Silvio. Abençoa a sua mensagem, vinda da parte do Senhor. Usa os teus servos, Pai, como instrumentos nas tuas mãos neste momento. Prepara os nossos corações, Pai, para que nós possamos filtrar aquilo que o Senhor tem para nós. Prepara nossas mentes para que nós possamos entender o seu propósito. Em nome do Senhor Jesus. Os alunos, rapidinho antes da mensagem, porque eu preciso avisar para os pais que, devido ao desejo de todos os professores assistir o estudo, as crianças vão permanecer no tempo. A semana começa com a visita do Grupo Desafio na casa de um amigo do irmão Aldeni. Ele mora no Senhor, que está na cadeira de roda, não é um servo do Senhor, então é uma visita de evangelismo. E ele mora perto da casa da irmã Cléia, certo? Na quarta-feira, culto de oração, às 20 horas. No sábado, nós temos a nossa sessão de pipoca, com filme e reflexão, onde nós poderemos estar alimentando a nossa alma com a palavra de Deus e também fortalecendo a nossa comunhão como igreja. Lembrando que não será servido refrigerante. Então a gente pede a todas as famílias que vierem para que tragam suco natural, o seu sabor preferido, tá bom? O culto infantil do próximo domingo está com a responsabilidade da irmã Maria e da irmã Varina. E o ensaio com as minhas meninas, como disse o Joaquim, continua toda sexta-feira às 19h30 na minha casa. Então você que é mãe, papai de menina, não importa a idade, tá? Vocês podem estar levando suas filhas lá na minha casa toda sexta-feira às 19h30. A graça e a paz, irmãos. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Eu estava perguntando para o irmão que hora que vocês têm por costume terminar o culto, porque eu tenho um recado de Deus para entregar.
E eu preciso ser fiel a esse recado, porque é uma palavra profética, é um sinal da volta de Jesus. E eu me alegrei muito de estar com vocês e de tudo que aconteceu aqui hoje. Testemunho da irmã Maria, não poderia deixar faltar nesse culto, a apresentação das crianças, enfim, tudo que nós vimos, que o Fabiano trouxe para nós com seu filho, e são coisas gratificantes que realmente nos edificam. Mas eu preciso de entregar essa mensagem, e se eu exceder um pouquinho, eu acredito que não vai ser muito necessário de estender além do normal, mas eu preciso de entregar essa mensagem. Eu já falei, eu havia dito no sábado que eu falaria sobre sinal da volta de Cristo em relação à cantareira. Nós fomos incentivados por alguns irmãos, e eu escrevi um terceiro livro que vai falar exatamente disso, no contexto dessa matéria que nós vamos apresentar e também da mensagem que Deus nos deu. A cantareira, um aviso de Deus. Nós vamos mostrar uma cantareira segundo os homens e segundo a fonte profética. O livro que nós escrevemos está sendo corrigido para ser levado para a gráfica. Ano que vem nós pretendemos apresentar esse livro, ou talvez já no final do ano, se Deus nos permitir, antes do Natal. O livro é H2O, um bem precioso e uma fonte profética. Esteja orando por esse trabalho e um outro que nós estamos fazendo, de um calendário sobre missões, exclusivamente sobre missões. E nesse calendário eu tenho o apoio de alguns irmãos, como o Fábio Sanches e o Rony Valdo e outros irmãos que me ajudaram a escrever algumas mensagens. Me parece que são 54 ou 56 mensagens nesse calendário de missões, e nós pretendemos apresentá-lo ao povo de Deus para o próximo ano, se o Senhor Jesus não voltar até lá. Eu quero ler duas passagens da Bíblia com vocês, antes de nós mostrarmos esse vídeo, que é uma pesquisa, um estudo, um documentário preparado pela rede de televisão SBT. Mas antes, vamos ler o que diz o profeta Isaías 55, verso 1, e o Apocalipse 22. Fazendo uma conexão, nós vamos entender e apreciar bem essa palavra profética e também uma palavra de esperança, uma palavra de consolo ao nosso coração. Como já apresentamos hoje pela manhã, a água vai faltar sim no planeta Terra, mas o rio de Deus está cheio de água. Isaías 55 nos fala assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Apocalipse 22. O Senhor Jesus nos revela dizendo no versículo 1 e no verso 17: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vamos apreciar com atenção esse vídeo e depois nós entraremos na mensagem profética. E o sistema cantário? Pode apagar aqui para mim, que fica melhor. Cadê os diáconos, por favor? Ajude aí. São Paulo chegou ao menor nível da história nesta terça-feira, 10,9%. Não há racionamento oficial, mas muitos paulistanos já sofrem com a falta d'água. E a partir de hoje você vai ver como os problemas no abastecimento começaram, uma série de reportagens especiais sobre a maior crise hídrica das últimas décadas. Flávia Travassos. Na casa de seu Francisco, correria para lavar a louça. Essa louça aqui que sobrou, eu sou obrigado a lavar agora, às 9 horas da noite, porque daqui a pouco a água acaba tudo. No início de abril, nossa equipe flagrou vários bairros onde já existe um rodízio, só que não oficial. Às 9h30 até 6h30 da manhã não tem água. O paulistano é informado
dia após dia sobre o nível do sistema Cantareira, que abastece cerca de 8 milhões de pessoas em São Paulo. É o sistema mais afetado pela estiagem prolongada. Mas vamos voltar à origem desta crise. Repare como estavam os níveis dos 6 reservatórios de São Paulo em julho do ano passado. O Cantareiro, o maior complexo de abastecimento da região metropolitana, registrava quase 54% de sua capacidade. Veja agora o nível dos reservatórios em abril. Todos foram duramente afetados pela estiagem. Nesta terça-feira, uma marca jamais vista no Cantareira, 10,9%. Situação agravada pelo calor recorde no centro-sul do país, aliado ao mais baixo índice de chuvas, já registrado nos últimos 84 anos, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. A Sabesp tomou as providências no momento certo. Nós tivemos uma inversão térmica em que as temperaturas aumentaram em 6% e as chuvas praticamente inexistiram nesse período. O Cantareira é composto por 5 bacias hidrográficas, somadas aos 6 reservatórios conectados por túneis subterrâneos. Fornece, em média, 33 metros cúbicos de água por segundo para metade da população da região metropolitana de São Paulo. Moradores das zonas norte, central, parte da leste e oeste da capital, além de 6 municípios e parte de outras 4 cidades. Viemos visitar uma das represas do sistema, Jaguari-Jacareí. Esse é o maior reservatório do sistema Cantareira, responsável por 65% da água produzida, ou seja, a maior parte da água que abastece a cidade de São Paulo e a região metropolitana sai daqui, ou melhor, saía. Todo esse espaço deveria estar cheio de água. Em 40 anos, desde que o sistema Cantareira foi inaugurado, é a primeira vez que o reservatório está assim, praticamente seco. Nós círculos que era chegar na água e acabar onde está mais lá. Pelo jeito não vai ser mais, né? Deve ser muita chuva para poder ter. Em muitos pontos, a erosão deixa o cenário devastador. O gado pasta na vegetação, que cresce em ritmo acelerado. Você imagina quanta chuva nós precisamos para que fiquem cobertas de água? São Francisco, a gente consegue inclusive ver a marca da água. Sim. Naquela plastra. Você imagina isso sendo estendido por quilômetros e quilômetros quadrados de área. É muita água. O secretário executivo do consórcio PCJ, que administra as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, é otimista. Essa água que está correndo aqui já é um bom sinal. É um sinal que o paciente ainda respira. Para a Sabesp, empresa responsável pelo abastecimento em São Paulo, ainda não é necessário fazer racionamento. Mas nossa equipe flagrou vários prédios públicos onde falta água regularmente nos últimos meses. Esta é a situação de uma creche municipal. Eu não posso ter problema desse. Diante da seca, o governo começou a fazer a transferência de águas do Alto Tietê e Guarapiranga para usuários do Cantareira. O seu Francisco mora numa parte da cidade abastecida pelo sistema Guarapiranga e já sofre com os reflexos da medida. Isso já há uns 10, 15 dias já. Toda noite, às 10 horas, 10 e meia, acaba a água, só vão religar no outro dia, às 5 e meia, 6 horas da manhã. Quando a água volta, traz outro problema. O ar entra no encanamento e a água demora a sair. Nós estamos pagando aquilo que nós não estamos usando. Assim como o seu Francisco, moradores de outras regiões enfrentam um racionamento velado. São 11h30 da noite, a água não acabou, mas ele deu pressão, agora está acabando. Em meados de abril, veio à tona um documento da Prefeitura de São Paulo enviado aos hospitais, escolas e outros órgãos municipais, informando que a Sabesp já faz rodízio noturno de água.
Segundo o ofício, a companhia de abastecimento teria reduzido em 75% a pressão da água distribuída na capital paulista entre meia-noite e 5 da manhã. Para o consumidor, essa diminuição de pressão faz com que a água não chegue no seu reservatório. Então, é uma restrição de abastecimento. Queira chamar de racionamento, queira chamar de rodízio, chame da forma que quiser. Há um mês, o governo paulista criou um bônus de 30% na conta de quem reduzir em 20% o consumo. E na semana passada foi anunciada a multa de 30% para quem aumentar o consumo a partir de maio. Eu acho que o caminho, frente ao quadro excepcional como nós estamos vivendo em grave, é união, né? Nos unirmos, e quero aqui elogiar a participação da população colaborando, né? Mas uma medida adotada pelo governo do estado divide especialistas. É o uso do volume morto do Cantareira, uma reserva de água que tem nível equivalente à altura de um prédio de 8 andares e que começará a ser utilizada agora em maio. Segundo a Sabesp, seria a solução para evitar o racionamento até outubro, quando começa a próxima estação chuvosa. Na medida em que, de dezembro para cá, o governo do estado vem sinalizando que não vai haver racionamento, isso foi absolutamente nocivo para a formação de uma consciência do problema. Tanto que essa consciência está sendo formada agora no cenário de tragédia. Fiquei com sede. Meu Deus, as coisas sérias. Coloca para mim o slide, a primeira apresentação. Pois bem, olha só a situação da Cantareira. Primeiro clique para mim. Pode falar, passando para mim. São algumas imagens que nós temos da situação dessa grande represa Cantareira. E a crise está aí, é um fato e é um sinal da volta de Jesus, e nós vamos ver isso. O que diz o profeta Amós no capítulo 4, versículos 7 e 8? Passa para mim. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Irmãos, todo juízo é precedido por um aviso, e a intenção de Deus em permitir essas situações críticas e catastróficas é para que o homem se volte para Ele com o coração contrito e arrependido. Nós estamos vendo o homem cada dia mais distante do seu Criador. A humanidade hoje caminha em passadas largas para um grande colapso, para uma grande destruição. Os homens estão confusos, os cientistas e governantes do mundo estão alarmados, porque de fato eles sabem da gravidade do problema. O mundo está num verdadeiro caos, as pessoas estão confusas, as pessoas estão amedrontadas, estão vivendo de verdade em perplexidade, e nós estamos vendo diante dos nossos olhos, ou debaixo do nosso nariz, um sinal profético. Mas nós mesmos, como cristãos, como evangélicos, não levamos a sério, ou fazemos de conta que isso não é tão grave como se pareça. Irmãos, isso é algo muito sério, sério mesmo. E eu quero mostrar mais algumas reportagens, se passa para mim, a respeito do que os homens falam sobre a Cantareira. Pode clicar. O nível de água do sistema Cantareira cai a 8,9 no sábado, o nível estava em 9,1. Neste mesmo dia 11 de maio de 2013, um ano atrás, o sistema Cantareira se encontrava com 61,5% da sua capacidade. Bom, uma matéria do Estadão
ele fala sobre essa crise, mas o interessante é que o governador, as autoridades paulistas já vem sendo alertadas, não é de hoje, que essa situação crítica iria acontecer, mas eles não quiseram acreditar ou não tomaram providência nenhuma, e é assim que está hoje. Uma outra coisa que nós temos que ver também num ato profético dos homens, olha só, a Sabesp, ela afirma que nunca choveu tão pouco desde 1930. O mês de janeiro, por exemplo, teve 87,8 milímetros de precipitação, o que significou o pior índice em 84 anos. A média histórica, irmãos, para o mês é de 260 milímetros. Em maio, a média histórica é de 83,2 milímetros. Mas, nestes primeiros dias do mês de 2014, houve apenas 6,6 milímetros de chuva naquela região da Cantareira. Agora, o que está acontecendo, afinal de contas, em São Paulo? Por que esse nome São Paulo? Um dos maiores vultos dos apóstolos, um grande, extraordinário servo de Deus, endeusado, idolatrado, onde as pessoas depositam confiança, oferendas, orações. O que está fazendo, ou o que está acontecendo nos bastidores das famílias paulistas, principalmente dessas áreas mais afetadas? O que estão fazendo os governantes contra Deus? Nós temos sabido, visto e ouvido alguma coisa pela internet, por vídeos que são vazados dessas autoridades que estão envolvidas com feitiçaria, com maçonaria, e estão fazendo coisas horrendas contra Deus. A população também não fica atrás, não é inocente, não é. Estão pagando um preço caro e ainda pagarão muito mais ainda pela sua rejeição à palavra de Deus, por rejeitar a Jesus e por virar as costas e blasfemar do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. A situação é essa. Olha só, as 6 represas que compõem o sistema Cantareira abastecem a zona norte de São Paulo, parte da zona oeste, zona leste, zona sul, além de 12 cidades da região metropolitana. O atendimento, imagine, chega a quase 10 milhões de pessoas, e eles estão sem água. Agora nós temos a revista Exame, que também traz uma matéria para nós. O que sobra depois de esgotar a Cantareira? O que sobra então depois de esgotar a Cantareira e o volume morto? Especialistas dizem que ao evitar racionamento, São Paulo vive ilusão da abundância em plena escassez de água, e que o uso do volume morto deveria ser a última esperança. Teve a Copa do Mundo, as pessoas esbanjaram a água, como até hoje continua esbanjando, como se nada estivesse acontecendo. Pois bem, faltam 75 dias para o volume útil do sistema Cantareira esgotar. Isso em maio agora. Mas na grande São Paulo é como se nada estivesse acontecendo. Um turista, por exemplo, a passeio, desligado do noticiário, talvez nem se dê conta que a região atravessa a sua pior crise de seca, evento que, segundo estudo encomendado pelo próprio governo paulista, ocorre só a cada 3.000, isso mesmo, 3.378 anos. Por que aconteceu o dilúvio? Sim, o mundo não vai ser destruído por um dilúvio, mas o Senhor Deus tem dado prova, já não é de hoje, e exemplo de coisas que aconteceram no passado e que acontecem hoje e acontecerá no futuro próximo em escalas ainda maiores, de inundações, de cheias,
de tsunamis, ressacas oceânicas pelo descongelamento das montanhas de gelo, e catástrofe sobre catástrofe, cidades dos litorais desaparecerão do mapa, tudo um aviso de Deus. Mas as pessoas não levam a sério tudo o que está acontecendo, e principalmente nós evangélicos não estamos enxergando nada à nossa frente, porque nós estamos tão focados nesse mundo, estamos bebendo tanto, sugando tanto desse mundo secularista, materialista, que nós temos esquecido o principal. Racionamento não é o caso, diz o governo. Eles insistem em dizer, não tem racionamento. Especialistas ouvidos por exame.com definem o quadro como uma ilusão da abundância em plena escassez, com consequências nefastas, não só para o meio ambiente, como também para a economia e para o próprio bem-estar da população. E não vai atingir somente São Paulo. No passado, já houve guerra civil entre São Paulo e Paraná. Já houve guerra entre São Paulo e Minas Gerais. E isso vai se agravar, porque está para estourar uma guerra civil, se isso prosseguir entre São Paulo e Rio de Janeiro, porque eles querem tomar a água do rio Paraíba, que abastece o rio e grandes partes da cidade, da Baixada Fluminense, e vai haver um problema seríssimo. Agora eu pergunto, e se as chuvas não vierem no mês de outubro, novembro, dezembro, como eles estão esperando? E se prosseguir os anos de seca? Isso é muito grave. Passa para mim. Pode clicar. Ações de bonificação para quem economiza água em casa e, mais recentemente, de multas para quem extrapola, ajudam, mas, como se vê, não salvam o sistema do colapso, e a olhos vistos a Cantareira entra dia após dia na UTI. A situação é grave, é muito séria e é um aviso de Deus para nós. Olha só, faz pelo menos 4 anos que o estado de São Paulo está a par dos riscos de desabastecimento de água na região metropolitana. Mas eles não estavam interessados na população. Eles não estão interessados no ser humano. Aquilo que vocês viram o governador de São Paulo falar, nós precisamos de união. Eu quero aqui parabenizar o povo por essa ação. Isso é palavra para boi dormir, meu irmão. Você acreditou nele? Você acha que ele está sendo sincero? Está uma vírgula. Não estão nem aí para o povo. Estavam preocupados, esses 4 anos que foram avisados, de fazer uma boa Copa do Mundo, de se apresentar bem para o mundo lá fora, e tudo para aumentar o caixa deles, tudo para aumentar o dinheiro do bolso deles, porque a Copa do Mundo só favoreceu ricos, empresários e políticos, e você não via ninguém da nossa classe nas arquibancadas nos 12 estádios brasileiros. É só para gente rica. A FIFA preparou uma Copa para os graúdos, os grandões, os granfinos. Mas isso aqui foi avisado antes da Copa do Mundo, como está sendo avisado antes das Olimpíadas de 2016. E catástrofes e desgraças só não aconteceram porque a Igreja Brasileira, juntamente com a Junta de Missões Mundiais e outras instituições missionárias, inclusive a equipe missionária que trabalha com o Walter na Bósnia, vieram para o Brasil acompanhar não só a seleção da Bósnia, mas para fazer uma campanha, um trabalho evangelístico, missionário e de intercessão pelos atletas que estariam na Copa do Mundo. Todas as seleções, todos os jogadores dos 32 países estavam orando, e só por causa da igreja estar de joelho não aconteceu tragédia naquele Itaquerão, aquele campo lá do Corinthians, por misericórdia. Então nós estamos vendo, a situação é grave demais. Em dezembro de 2009, o relatório final do plano da bacia
hidrográfica do Alto Tietê, feito pela Fundação de Apoio à USP, não só alertou para a vulnerabilidade do sistema Cantareira, como sugeriu medidas cabíveis a serem tomadas pela Sabesp a fim de garantir uma melhor gestão da água, o que não foi feito e nem farão coisa alguma. Coisa alguma. Vai passando para mim, por favor. Esgotar a Cantareira traz efeitos perigosos, dizem os especialistas, e de curto prazo, porque você pode ver que perde o meio ambiente, perde a economia, e os prejuízos são ainda incalculáveis e permanecem para algumas espécies e permanentes para algumas espécies da fauna, da flora. E se não tiver chuva suficiente em outubro, suficiente mesmo, como nós vimos naquela matéria, para recuperar o solo ressecado e encher o sistema, vai ser o caos. Alerta então os responsáveis de toda esse estudo em relação a essa crise. Uma outra coisa que eu queria mostrar também, que os homens estão dizendo: o uso antecipado dessa reserva estratégica preocupa especialistas em recursos hídricos. Sabe por quê? Eles falam assim, se para manter o atual ritmo de consumo, você utilizar todo o volume do Cantareira e também do volume morto, é capaz de só ter água por mais 3 meses, afirma o secretário executivo do PCJ, entidade que representa 75 cidades abrangidas pela bacia de grandes empresas usuárias da água. Eu estou mostrando isso, gente, porque vocês já estão percebendo a gravidade da crise e de pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, que não têm comunhão com Deus como nós temos, não têm consciência da volta de Jesus e nem do juízo final. E eles estão falando de algo que é profético, ainda que não saibam. E isso tudo que essas reportagens, matérias que nós apresentamos, elas são sérias demais, porque são de homens sérios e que estão alertando as nossas autoridades. Mas as nossas autoridades, eles só fazem discursos bonitos para nos persuadir, para nos iludir, para tapar o sol com a peneira. A agência, mudou de mim? A Agência Nacional de Água, junto com o Departamento de Água e Energia Elétrica de São Paulo, anunciaram que mesmo com a utilização do volume útil restante e do volume morto, não haverá disponibilidade hídrica suficiente para o abastecimento durante o pico da estiagem entre os meses de agosto até setembro. Uma outra nota nós também colhemos. Digamos que exploramos o volume morto e ele acabe. O começo da chuva não será suficiente para recuperar o sistema. Será preciso mais tempo. Muitos fatores influenciam esse processo. Eu perco água por evaporação, quem não sabe disso? Eu perco porque ela infiltra no solo. Não é uma recuperação tão rápida, completa então os estudiosos nessa questão da água. Uma outra coisa: deixar o manancial se esgotar também gera graves efeitos ambientais. Quando eu esgoto uma represa, eu esgoto os lençóis freáticos do entorno e afeta o ecossistema. O fato de ainda ter água na torneira não significa que os problemas ainda não surgiram. Pondera então a bióloga Silvia Regina, da Universidade Metodista de Piracicaba, que inclusive há um grupo da Igreja Metodista que estão em vigília de oração em relação a essa crise da água a favor da população paulista, porque o Senhor também os ama e nos ensina a amar o nosso semelhante. E que a graça de Jesus possa chegar a eles. Bom, vimos aí a Cantareira segundo os homens. Agora vamos ver a Cantareira segundo Deus. A palavra de Deus nos assegura, conforme já lemos em Isaías: o mundo clamará por água,
as águas faltarão. Eu li isso hoje de manhã. Mas o Salmo 65, o profeta de Deus diz que o rio de Deus está cheio de água. Por isso nós fizemos questão de ler Isaías 55:1 e depois o Apocalipse 22:17. E lá no final você vai entender o chamado, o apelo de Deus ao seu coração. A água é um bem precioso demais, que muitos, até mesmo nós cristãos, não estamos levando a sério. Então vamos ver alguma coisa a mais. É sabido que o nosso planeta é composto de 70% de água, e de toda a água existente no mundo, 97,5% estão nos oceanos, restando apenas 2,5% de água potável. Entretanto, menos de 1% é acessível à humanidade. A diferença, 1,5%, está em geleiras que está degelando, derretendo e indo, se perdendo nos mares. E também depósitos subterrâneos, onde vários desses depósitos subterrâneos estão sofrendo algum tipo de radiações. Isso é muito sério. Outra coisa, a palavra de Deus nos informa em Apocalipse capítulo 8: o terceiro anjo, ele tocará a trombeta, e cairá do céu uma grande estrela. Isso não vai acontecer agora de imediato. Enquanto a igreja estiver na terra, Luiz, sabe isso não vai acontecer. Assim que a igreja for arrebatada, na primeira metade já da grande tribulação, que será de 7 anos, dividida em 3 anos e meio mais 3 anos e meio, conforme Daniel 9, de 24 a 27, nos descreve. E aí então começará a acontecer esses juízos. E são 3 séries de juízos de 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças. O terceiro anjo então ele tocará a trombeta, e cairá do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e cairá aonde? Sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, e o nome da estrela será chamado Absinto, e a terça parte das águas tornar-se-ão em absinto, e muitos homens, diz a palavra, e muitos homens morrerão das águas, porque se tornarão amargas. O que nos lembra isso? Na peregrinação de Israel no deserto, chega um dado momento, eles não têm água para beber, e aí eles se deparam com um lugar chamado Mara, e eles foram tomar a água de Mara e não puderam, porque estava amarga. E o povo reclama de Deus, e Moisés ora ao Senhor, e Deus lhe dá a resposta e fala: toma desse lenho e lance-o na água. Aquele lenho representa a cruz de Cristo, o Senhor Jesus, que é a fonte da água viva. E quando ele lançou aquele lenho, as águas foram curadas. As águas amargas se tornam potáveis, são purificadas, e eles puderam saciar a sua sede. Isso fala para nós espiritualmente, e também no milagre que Deus efetuará quando Jesus vier reinar. Tudo que está torto ele endireitará, toda desordem ele consertará, e a terra voltará a ser um jardim do Éden, quando Jesus reinar por 1000 anos sobre essa terra. Não vai haver mais os problemas climáticos, não haverá mais as poluições, não haverá também os rumores de novas guerras, porque o Senhor é o príncipe da paz, ele reinará por 1000 anos, e não haverá mais maldição sobre a terra. Mas até que esse tempo do milênio chegue, o mundo se surpreenderá por rejeitar a Cristo e não acreditar na palavra profética e nos mensageiros de Deus. A igreja será arrebatada, e esses juízos que já estão a começar, já estão acontecendo os sinais a nos mostrar com antecedência, será terrível para os homens que morrerão das águas, porque se tornarão amargas e eles não poderão saciar sua sede. Nós temos em Apocalipse 16, segurei, Apocalipse 16, que o segundo anjo, ele derramará a sua taça no mar, que se tornará em sangue, como de um morto. Eu falava hoje pela manhã, que Israel
Foi mostrado aí numa reportagem, acho que da Record, ou da Band, não sei, que Israel inventou um sistema de purificação da água do mar. Israel hoje consegue passar a água do mar em vários filtros e ela sai em condição de ser bebida, potável. Mas isso não resolverá, por causa dos juízos que Deus está dizendo que atingirá as fontes das águas, atingirá os rios e atingirá também o mar, que se tornará em sangue, como de um morto, e morrerá no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo também derramará sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornarão em sangue. Eu entendo que essas pragas, esses juízos do Apocalipse, a exemplo do que aconteceu na terra do Egito, eles serão quase que simultâneos. Quando, por exemplo, abre lá o primeiro, o terceiro, o quarto selo, aí já começa a primeira, a segunda, a terceira trombeta, e na sequência já vem o primeiro cálice, a primeira taça, a segunda, e aí já está fechando o sétimo selo, e já entra na quinta, a sexta, a sétima trombeta, e já vem atrás delas a quinta taça, a sexta taça, e um abismo puxando outro abismo, e destruição sobre destruição. Agora você quer saber o porquê que tudo isso vai acontecer? Você quer saber por que Deus vai permitir isso? Vou pedir que alguém leia Apocalipse 16, versículos 5 a 7. Faça uma leitura audível, faça uma leitura corrente e leia com meditação, com gravidade mesmo, com seriedade essa palavra. Derramou a sua taça no mar, e se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo... Não, pera aí, meu irmão, eu estou pedindo para ler o Apocalipse 16, dos versículos 5 a 7. Só para concluir ali, o meu raciocínio. O que eu estou apresentando aqui para a igreja numa sequência. Versículos 5, 6 e 7. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes essas coisas. Eles estão dizendo que Deus é justo, e Ele vai julgar essas coisas. Agora, por que Deus vai dar o sangue a beber essa gente? Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes destes o sangue a beber, porque disto são eles. Deus não é vingativo, Deus é justo e verdadeiro. Tem mais um verso aí, tem o verso 7? E ouvi outro no altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus. E o que nós temos a dizer a respeito de Deus? Quando Ele exerce os seus juízos, quando Ele permite mortandade de crianças, como está acontecendo lá no meio do islamismo, dos palestinos fundamentalistas que estão apoiando os terroristas. O que nós dizemos? Justo é o Senhor. Justo é o Senhor. Deus é Deus sobre todas as coisas. Ele faz a ferida e Ele sara. Ele cria as trevas e cria a luz. Deus é soberano e tudo que Ele permite é perfeito. É perfeito, porque Ele sabe o que vai no coração do homem. Às vezes nós nos lamentamos: uma criancinha, que absurdo, morreu tragicamente, glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Antes de você se escandalizar comigo, eu vou te falar por quê. Porque Deus sabe o presente, o passado, o presente e o futuro de todos nós. Ele sabe que se no futuro aquela criança permanecesse, existisse, crescesse, se tornasse um adulto, seria um terrorista, seria um bandido, seria um miserável e iria a sua alma para o inferno, rejeitando a Jesus e o plano de salvação. Mas a criança morrendo inocente, a sua alma está salva e livre do inferno. Melhor que ela morra inocente, criança, do que se torne um adulto pagão, virando as costas para Deus e a sua alma se perde e vai para o inferno. É muitas
quantas crianças que Deus está salvando? Porque os pais não se compadecem delas, porque os crentes não oram por elas, porque as famílias cristãs não estão pregando com seus filhos como deveriam pregar. Dão tudo do bom e do melhor, mas não dão o principal, a palavra de Deus. E Deus permite, muitas das vezes, para nos ensinar, para trazer lições duras, amargas, mas Deus sabe o que faz. Deus só nos dá o melhor. Deus só faz o melhor, ainda que pareça tragédia para a nossa vida. Deus está no controle, meu irmão. E é por causa de terem bebido o sangue dos seus profetas, do seu servo. Vocês estão pensando, irmão? Vocês estão pensando que Deus é Papai Noel que anda com um saco nas costas para distribuir presente à torta e direita, descendo por chaminé, andando não sei de que lá mais de Trenó, vindo lá do Polo Norte, do Polo Sul, para poder abençoar as pessoas num rio de 40 graus? Você está pensando, meu irmão, que Deus é Papai Noel? Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus não é sentimentalista, não é emocionalista, Deus é justo, e Deus vai exercer o juízo. Você está pensando que foi pouco o que fizeram com Jesus? A Bíblia diz que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, por amor de nós. Agora, se foi grande o amor de Deus, você está pensando que vai ser menor o juízo de Deus? Deus vai pegar pesado, meu irmão. Deus vai pegar pesado, não vai pegar leve, não. Eu e você não conhecemos o juízo, a justiça de Deus. A igreja evangélica, os pregadores de público estão pregando mensagem, na maioria das vezes, água de açúcar, para agradar a igreja de troianos, para receber tapinha no ombro, para poder ser colocado na escala no mês seguinte, porque eles estão com as mãos amarradas, eles estão compromissados com alguma coisa, emaranhados com algum pecado, e não pregam a mensagem de juízo, não pregam a justiça de Deus. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, e não vai ser de filho de crente também. Deus não é de tio, Deus não é avô, Deus é pai, e é pai de quem nasce de novo.